Davi-Émile Durkheim nasceu na França em 1858, faleceu em 1917. Era de uma família de rabinos judeus e professor da Universidade de Bordeaux, professor de pedagogia, considerado um dos fundadores da sociologia, junto com as figuras de Max Weber e Karl Marx. O contexto histórico-social em que Durkheim viveu é bastante significativo. Foi um momento de consolidação da Terceira República Francesa e a Segunda Revolução Industrial Europeia, momento de grandes transformações sociais, políticas e econômicas, momento de grande euforia, mas também momento de certa preocupação com aquilo que Durkheim chamava de anomia. Émile Durkheim é considerado um funcionalista, um construtor de uma sociologia chamada sociologia da integração, cujos conceitos mais importantes são fato social, consciência coletiva, divisão do trabalho social, anomia, solidariedade mecânica e orgânica e determinismo moral. Um dos conceitos mais importantes na obra de Émile Durkheim é o conceito de fato social. Segundo este pensador, na sua época havia grandes transformações, mas haviam maneiras de agir e pensar, de sentir que estavam consolidadas na sociedade. Essas maneiras de agir, de pensar e sentir eram arranjos sociais mais ou menos permanentes, não definitivos, mas que registravam o perfil daquilo que nós poderíamos chamar o modo da sociedade francesa da época. Segundo Durkheim, existia na sociedade da sua época maneiras de agir, de pensar, de sentir, que eram fixas ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda que é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. Essas ideias que Durkheim aqui coloca, conceitua, define o fato social. E é o fato social o objeto de estudo da sociologia. Essas maneiras de agir, de pensar e de sentir que se formam na coletividade e que apresentam três características destacadas: a exterioridade, a coercitividade e a generalidade. Exterioridade é algo que vem de fora para dentro no indivíduo. Coercitividade, capacidade de coagir, de criar modelos sobre o indivíduo. Generalidade, modos de agir que eram gerais em toda a sociedade. A seguir, você verá 4 imagens e você deverá identificar quais dessas imagens são fatos sociais. A primeira delas fala sobre a democracia enquanto estrutura política. A segunda imagem mostra as regras jurídicas ou as leis. Na parte inferior esquerda, uma imagem que retrata a depressão. E ao lado direito, uma imagem que prefigura, denota a linguagem, a língua enquanto costume de uma determinada sociedade. Qual delas são fatos sociais? Qual delas não são fatos sociais? Lembrando que o fato social ele deve ter como característica a exterioridade, a coercitividade e a generalidade. Tendo isso em mente, quais delas são fatos sociais, quais delas não são fatos sociais? Certamente você, ao analisar dentro dos parâmetros que nós acabamos de apresentar a você, percebeu com clareza que a depressão não é um fato social. Pelo contrário, a depressão é alguma coisa individual, não é exterior ao indivíduo, nem geral numa determinada sociedade, mas um fato extremamente individual. Portanto, não é
Um fato social, portanto, não é objeto de estudo da sociologia. A seguir, nós veremos um pouco mais do pensamento de Durkheim quanto às suas concepções relativas à estrutura jurídico-política da sociedade. Preste atenção nesse vídeo e, logo após, nós continuaremos a conversar. Se usarmos a definição de Durkheim, as leis são fatos sociais. As leis impõem ações a cada um de nós. Não roubar, não aceitar suborno, não passar no sinal vermelho. Quem não segue certas leis é posto para fora da sociedade. Por isso, a pesquisadora Raquel Vaz, da Universidade de São Paulo, levou a equipe da Univesp TV à Câmara Municipal de Águas de São Pedro. O legislativo, para ele, é como se fosse a instância reflexiva da sociedade. O que isso quer dizer? A sociedade, no seu conjunto, elabora representações coletivas sobre o que é o bem, sobre o que se deve fazer, sobre o que se deve desejar. E essas demandas, elas devem chegar nessa instância mais racional, que é a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores. O que quer dizer que é o fato de ser uma instância mais racional? Significa que as demandas chegam aqui e elas são discutidas. E a própria discussão já é um elemento de racionalidade, porque as pessoas expõem essas demandas, expõem essas ideias, têm sempre posições contrárias, e é nesse processo de discussão, de deliberação, que se chega a uma ideia mais clara sobre aquilo que deve ser votado e ser transformado em lei. Quer dizer, a lei funciona como um mecanismo para orientar as ações dos homens. Ele tinha, sim, uma concepção da sociedade, de qualquer sociedade, mas especificamente daquela em que ele vivia, que o componente ideal consistiria no seguinte: idealmente para ele uma sociedade estaria impecavelmente organizada. Forçando um pouco, é quase como de uma associação dos homens em que todos se sintam bem, ao mesmo tempo que obedecem às exigências do conjunto. Ok. Você então já conhece um pouquinho sobre Émile Durkheim. Vamos ao próximo conceito, que é o conceito de anomia, ou estado de anomia. Segundo a análise que Durkheim faz de sua época, as sociedades civilizadas, as sociedades industriais, as sociedades constituídas cientificamente, elas deveriam ser organizadas e possuir regras, ideias morais que as tornassem plausíveis de uma convivência saudável e plena. Portanto, na visão de Émile Durkheim, uma sociedade sem regras, sem ideias morais, era uma sociedade caótica, sem a menor possibilidade de se tornar uma civilização. Na verdade, o conceito de anomia estava relacionado exatamente com essa imagem de uma sociedade sem regras definitivas, sem regras próprias. Durkheim, portanto, ao olhar para a sua sociedade e a analisá-la, entendia que ela estava inserida num ambiente com vários problemas de ordem moral. Dizia ele que há fragilidades morais consolidadas no seu tempo e que faltam ideias morais ou regras morais orientadoras que atenuem a crise e relações instáveis que ele observava no seu período em que viveu. Nesse sentido, Durkheim vai buscar uma solução para este problema. Segundo ele, raiz dos problemas sociais vinculadas à ausência de valores ou de regras morais. Ao perceber e conceber que a raiz dos problemas sociais era de ordem moral, Durkheim apresenta como primeira forma de solucionar esse problema o acesso à educação. Segundo Durkheim, a educação aparece como elemento primordial, é entendida por Durkheim como a transmissão dos valores, das regras, das normas das sociedades mais velhas para as sociedades mais novas. Segundo ele, a educação como processo socializador, a sociedade receberia então
dos mais velhos os elementos morais que seriam passados aos mais novos, de tal maneira a continuar e estruturar uma sociedade organizada em ordem e progresso, uma sociedade com consciência política definida, consensualmente, uma sociedade madura. A educação, portanto, era o remédio para a anomia. É óbvio que este pensamento durkheimiano corresponde a uma sociedade conservadora, uma sociedade cuja concepção estaria fincada na base da ordem e do progresso, sem revoluções, muito estável, cientificamente concebida, beneficiada com todas as grandes descobertas da ciência e da indústria. Uma sociedade moderna feliz. Bom, na verdade, não sabemos se algum dia alcançaremos essa sociedade pensada e imaginada por Émile Durkheim. Mas os conceitos durkheimianos nos ajudam muito a entender melhor as características da sociedade contemporânea. Um outro conceito muito importante é o conceito de solidariedade, o modo como as sociedades criam seus laços entre si. E a esses laços ele chama de solidariedade, dividindo em dois tipos, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Se você observar essas 4 imagens, perceberá que do lado direito você tem imagens de uma sociedade tribal ou primitiva. E do lado direito, uma sociedade civilizada, urbanizada. E do lado esquerdo, uma sociedade tribal ou primitiva. Justamente Durkheim, ao estudar a sociedade da sua época, diferenciou as sociedades nesses dois tipos, primitiva e complexa, tribal e industrial. Nas suas análises, Durkheim entendeu que o que diferenciava esses dois tipos de sociedade era exatamente o fato de que uma estava amparada pelas descobertas das ciências e inserida na Revolução Industrial, enquanto a outra não. Portanto, a diferença que Durkheim faz preliminarmente entre os dois tipos de sociedade é exatamente a presença da Revolução Industrial e da ciência. Vejam esse esquema que está aí na tela. Durkheim, ao dividir as sociedades em dois grupos, a primeira sem a interferência da Revolução Industrial e a segunda inserida nesta revolução, Durkheim irá caracterizar esses dois tipos de sociedade, mostrando que a primeira, as sociedades primitivas, estavam baseadas em laços por semelhanças e numa estrutura baseada na consciência coletiva ou no coletivismo. Exemplo disso são as tribos indígenas, em que todos são iguais, têm a mesma cultura, o mesmo costume, a mesma crença, as mesmas músicas, as mesmas alimentações. Na verdade, a sociedade complexa, ela se distingue completamente da primitiva. A sociedade complexa industrial não se baseia nas semelhanças entre as pessoas, ao contrário, na diferença entre as pessoas, ou seja, na divisão do trabalho social. Segundo Durkheim, o que estabelece o movimento social nas sociedades complexas é justamente a ideia de que não existe necessariamente ou prioritariamente uma consciência coletiva, embora ela possa existir. Mas o que move essa sociedade moderna é o fato de estar ela dividida em ocupações funcionais, laborais, a divisão do trabalho social, em que cada membro ocupa um posto, um lugar. E assim a sociedade seria construída em rede pela participação de cada um, contribuindo com a sua parte. Se a primeira sociedade é baseada no coletivismo, a segunda será baseada no individualismo.
A primeira, Durkheim vai chamar os seus laços ou o seu tipo de solidariedade pelo nome de solidariedade mecânica e irá definir as sociedades complexas como inseridas num tipo de solidariedade por ele denominada de orgânica. Nas sociedades primitivas, prevalência da solidariedade mecânica. Nas sociedades complexas, prevalência da solidariedade orgânica. Finalmente, para fechar esse quadro, vamos comentar rapidamente sobre a forma como se estruturam as leis e a formação jurídica dessas sociedades. As sociedades cuja solidariedade era mecânica seria baseada numa justiça retributiva e sanções repressivas. Direito penal, direito baseado na lei de talião. Ao contrário, nas sociedades complexas, sociedades cuja solidariedade era orgânica, a justiça seria restaurativa, compensatória, de sanções restitutivas baseadas, por exemplo, no direito civil, no direito contratual, no direito comercial, baseado não em penas repressivas, mas em penas pecuniárias, por exemplo. Nesse sentido, gostaria de responder com você a essas duas perguntas. Durkheim seria a favor da pena de morte? Durkheim apoiaria a justiça restaurativa? Vamos pensar um pouquinho na primeira pergunta. E para isso, eu vou apresentar a vocês dois tipos de sociedade. A sociedade A e a sociedade B. Na primeira, uma sociedade caracterizada pelas sociedades primitivas, com sanções repressivas e um direito penal proporcional baseado na lei de talião. Enquanto a sociedade B, caracterizada pela sociedade avançada, científica, moderna, civilizada, baseada em sanções restaurativas, direito contratual, direito civil, direitos humanos. Bem, olhando para essas duas formas ou tipos de sociedade, como pensada por Émile Durkheim, em qual delas, ou em qual dos dois casos, acima se encaixa a pena de morte? Em qual dos dois você diria que a pena de morte está mais bem encaixada? Ora, a resposta não parece ser difícil. Se você entender que a pena de morte envolve a lei de talião e envolve um processo de agressão corpórea, física, um direito penal proporcional, não tem dúvida, né? A sociedade que melhor se encaixa a ideia de pena de morte é a sociedade A. Uma outra pergunta seria qual das duas sociedades pode ser considerada como uma sociedade avançada, uma sociedade civilizada, onde o homem teria dado um passo à frente. Obviamente, depois dessa reflexão que fizemos, você sabe a resposta. Seria a resposta B. Juntando as duas questões e refletindo sobre o que falamos até agora, qual seria a resposta à pergunta se Durkheim seria a favor da pena de morte? Bem, se você pensou comigo com vagar, com atenção, você não teria a menor dúvida ao afirmar que Durkheim seria contra a pena de morte, porque essa estaria fora da sociedade avançada, científica, civilizada. Em segundo lugar, perguntei se Durkheim apoiaria a justiça restaurativa. Bom, talvez seja bom abrirmos um pequeno espaço para entendermos melhor o que significa o termo justiça restaurativa. Vejam aí na tela os dois tipos de justiça que nós podemos encontrar numa determinada sociedade. A primeira, a justiça retributiva, ao lado esquerdo, típica de sanções repressivas. E a segunda, ao lado direito, a justiça restaurativa, típica de sanções restitutivas. Montando esta tabela, nós podemos refletir melhor. Peço que você a observe por alguns instantes.
Olhando para a primeira forma de justiça, a justiça retributiva, podemos notar que o crime é sinalizado, pensado por esse tipo de justiça como um ato contra a sociedade, representada pelo Estado, cuja responsabilidade é única e exclusivamente individual do agente que comete o crime. Por outro lado, observem do lado direito que a justiça restaurativa, ao conceber o crime, a conceberá como um ato contra a comunidade, mas também contra a vítima e ainda contra o próprio infrator, vendo que a responsabilidade criminológica estaria focada não somente na responsabilização do agente criminoso, mas uma responsabilidade difusa, uma responsabilidade social por aquilo que ocorreu, que é o fato criminoso. Portanto, a responsabilidade deveria ser compartilhada pela sociedade, vista como um fato social. Portanto, o culpado não seria somente o agente, mas seria toda uma sociedade e todo um contexto social. Bem, esse contexto social da justiça restaurativa parece se aplicar mais à ideia de uma sociedade que defenda os direitos humanos, mais próxima, talvez, das ideias durkheimianas. Portanto, certamente, entre as duas, podemos dizer que Durkheim apoiaria com certeza a justiça restaurativa e talvez não apoiasse as ideias centrais da justiça retributiva. Muito bem, eu espero que você tenha acompanhado comigo e podido acolher algumas das ideias importantes de Émile Durkheim, fundador da sociologia. E assim nós iremos nos despedir. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo encontro.